Olá, eu me chamo Dani Rabelo, sou a criadora e criativa da Imagística e hoje é dia da gente conversar um pouco sobre os livros de colorir, que parecem um tsunami. Eu não sei para você, mas para mim o algoritmo não cansa de mostrar pessoas pintando, ensinando como pintar, mostrando os livros e que comprou trocentas canetas. Mas antes da gente fazer uma breve reflexão sobre isso, você já acompanha a Imagística nas outras redes sociais? Você acompanha o nosso blog, o Diário Imagística? Se a sua resposta for não, te convido para conhecer esses outros espaços, ver o conteúdo produzido por lá e ler os textos que eu, minhas convidadas e convidados, escrevemos no blog. Agora, sobre o nosso canal no YouTube, já se inscreveu? Já indicou a Imagística para alguém? Já curtiu esse e os nossos outros vídeos? Aproveita para fazer isso, aproveita também para assistir aos outros vídeos que já estão aqui e não esquece de deixar o seu comentário. Agora vamos bater um papo sobre a moda dos livros de colorir. A primeira coisa que eu preciso dizer é que, mais uma vez, na lista publicada pela Publish News, com os livros mais vendidos da semana, em primeiro lugar está um livro de colorir. Essa lista é feita com base nas vendas de 49 redes de livrarias brasileiras e a gente consegue ter uma ideia das escolhas do público e das tendências. Mas deixa eu contar mais detalhes dessa lista. Eu falei que um livro de colorir está no primeiro lugar? E se eu te contar mais? Em uma lista dos 20 livros mais vendidos, os livros de colorir ocupam 12 posições, entre elas as 5 primeiras. E essa lista foi baseada nas vendas entre os dias 12 e 18 de maio de 2025. Os livros de colorir para adultos não são uma novidade. Desde a pandemia tivemos uma onda aí, uma moda dessas publicações. Porém, a temática era mais adulta, mandala, arabesco. O destaque agora é que as ilustrações dessa nova onda são fofinhas, infantis, até certo ponto bobinhas. Bichinhos fofos em cenários do nosso cotidiano. Eu tô falando de bichinhos na varanda de casa, enfeitando árvore de Natal, na escola. Temos até livros de colorir devocionais. Mas por qual motivo o ato de pintar está causando tanto alvoroço? A gente não consegue dizer quem começou com isso, mas o resultado é que existe muita gente consumindo e muita gente fazendo conteúdo com esses livros. E com isso, alguns debates começam a ser presentes. Mas antes disso, a gente precisa lembrar o quanto a prática de colorir é relaxante e também terapêutica. Quando se é criança, esse tipo de atividade ajuda a estimular a criatividade, a concentração. A criança pode explorar a sua imaginação, afinal, um céu não precisa ser necessariamente azul e uma árvore pode ter folhas rosas. Entender sobre as cores, combinar as cores, o ato de pintar deve sim ser incentivado e não tem problema algum você continuar fazendo isso depois de adulto. Outro ponto que podemos colocar é o uso do colorir como algo terapêutico, principalmente se a gente leva para a arte-terapia. Essa atividade pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e melhorar a concentração. E também é possível expressar emoções de forma indireta através das pinturas. É incontestável o quanto colorir faz bem e, como já falei antes, para crianças e adultos. Agora precisamos considerar aquilo que acontece quando o capitalismo captura algo e o transforma em objeto de desejo e de consumo, em um nível sem limites. Uma coisa é você comprar um livro de colorir e fazer isso com um jogo de lápis de cor de 24 cores, giz de cera ou até mesmo canetinha. Outra coisa é você sentir que para fazer parte desse movimento você precisa ter trocentos livrinhos ao mesmo tempo e um kit com 300 lápis específicos para fazer aquilo. Você consegue perceber como o capitalismo consegue destruir algo que tinha tudo para ser apenas e somente bom. Esses livros de pintar eram para desestressar e não para te causar ansiedade por não ter aquilo naquela quantidade e ainda precisar mostrar para o mundo que você tem ou que você faz as melhores combinações, porque também tem isso. Você não pode pintar de qualquer jeito, você precisa ser tudo certinho, combinação, com textura, com jogo de luz e sombra. E tudo bem se você quer aprender a combinar as cores, se você gosta de combinar as cores, se você gosta de inserir textura, usar o lápis branco, mas se esse lazer estiver trazendo qualquer tipo de ansiedade, eu acho que tem algo aí
para a gente pensar. E dentro de todo esse exagero, a gente acaba perdendo aquilo que eu falei no começo, o quanto pintar pode ser algo muito bom e para todas as idades. E como disse Mariane Santana, eu vou colocar aqui o perfil dela para você encontrá-la. Ela tem um conteúdo muito legal e traz debates bem interessantes. Existem mulheres, principalmente mais velhas, que nunca coloriram na vida. E se uma mulher consegue, diante de toda a correria e das responsabilidades que ela assume, muitas vezes não porque ela quer, tá? Mas por não ter escolha. Até um passatempo tão simples, o capitalismo e a sociedade que não permite que uma mulher possa parar, sei lá, 15 minutos para poder pintar, consegue contaminar. Mas isso é o que o capitalismo faz. Tudo vira produto, tudo vira consumo. Mas se você achou que esse vídeo já terminou, tem mais uma coisa que eu queria colocar aqui. Sabia que a União Brasileira de Escritores, a UBE, emitiu uma nota em que se manifesta contrária à utilização de vouchers pagos com dinheiros públicos para a compra de livros para pintar? Essa nota foi emitida na primeira quinzena do mês de maio e ela traz o seguinte: o fornecimento de vouchers para que estudantes e professores adquiram seus próprios livros é excelente e promove o incentivo à leitura e o contato com a literatura. O problema está no uso equivocado desses recursos, que é a compra de livros terapêuticos, que não são literatura. Toda essa polêmica surgiu porque foi constatado na Bienal Mineira do Livro, agora em 2025, que as pessoas que tinham esse voucher usaram a maior parte desse valor para comprar livros de colorir e não livros de literatura. O receio da entidade é que isso se repita na Bienal do Rio neste ano. Para a gente entender melhor, em algumas bienais e eventos desse tipo, é comum a utilização de vouchers ou cartões para a compra de livros, especialmente em iniciativas que visam promover a leitura e o acesso à cultura. Esses vouchers podem ser distribuídos a estudantes, professores ou mesmo ao público, com o objetivo de incentivar a compra de livros durante aquele evento. Em alguns casos, os vouchers são regulamentados por leis e decretos que definem como eles devem ser utilizados e qual o seu objetivo. Um exemplo disso é a Lei Ordinária número 10.564, de 29 de março de 2017, é uma lei municipal da cidade de Fortaleza, no Ceará. Essa lei especificamente diz que esse valor é destinado exclusivamente para registro de vendas de livros diretamente por editoras e livrarias participantes das edições da Bienal Internacional do Livro do Ceará. A questão aqui é que, como diz na nota, a União Brasileira de Escritores não considera os livros de colorir como literatura. Então, essa seria uma desvirtuação do dinheiro que, segundo a UB, seria para livros que incentivem a leitura. E os livros de colorir não se enquadram nessa categoria. Bem, mais um debate foi aberto sobre os livros de colorir e eu encerro esse vídeo com a seguinte informação. Segundo dados da Nielsen Bookscan, uma instituição que monitora o mercado de livros físicos e online, no mês de abril o mercado já contabilizava 67 ISBNs de livros de colorir, com 294,67 mil exemplares vendidos até a 12ª semana de 2025. E eles representaram 2,09% do volume total de livros comercializados no primeiro trimestre no Brasil. Com tudo isso que eu falei, me diz aqui nos comentários, você aderiu à moda dos livros de colorir? Você comprou quantos livros e quantos kits de canetas? Acha que isso é coisa de quem não tem o que fazer ou entende que apesar de todo esse consumismo, a gente consegue tirar algo positivo? Para você, livro de colorir é ou não literatura? Aproveita para curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal da Imagística, indica esse vídeo para outras pessoas e também lembra de passar lá no blog Diário Imagística. A gente se vê em breve, até o próximo vídeo. Tchauzinho!